Bom, você já deve ter ouvido falar sobre o Weak Self e a Nowed Self. O que significa isso? E também você já deve ter se perguntado como que funciona esse cara, como que trabalha com ele, como que se aplica. E a pergunta mais pertinente de todas é: qual é a diferença desses dois? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bora lá! Fala Dev, tudo beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal, onde hoje a gente vai falar sobre o Weak Self e a Nowed Self e o que esses caras fazem. Então se você já curtiu o tema, já não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, que isso é muito importante para você receber as notificações de quando mais vídeos desse vai estar no ar. E também já deixa aquele like, clica ali rapidinho, não custa nada para você e ajuda a gente pra caramba. Então vamos lá. O Weak Self e a Nowed Self, eles fazem parte do contexto do ARC, certo? Da gerenciamento de memória, que é o nosso vídeo anterior. Então se você não assistiu, corre lá, assiste para você poder entender melhor como que funciona o ciclo da memória, né? O ciclo de vida da memória, como que funciona o gerenciamento, a questão do ARC, como que ele gerencia a memória das suas instâncias, tá bom? Então o Weak Self e o Nowed Self, eles vão servir para você poder desprender essas informações. Então esses caras servem para quê? Para que você desprenda do contexto, mas tome cuidado. Por quê? Vamos lá. Primeira diferença entre eles. Weak Self você vai utilizar para quando você precisa que a sua variável ela possa ser opcional. Já o Nowed Self é o mesmo processo do Weak, só que a diferença é que ele faz um force unwrap. O que é esse force unwrap? É simplesmente quando você força que aquela variável ela não pode ser nula. Ou melhor, quando você coloca o exclamação, que é quando você faz o force unwrap. Então você está forçando que aquela variável ela não é nula. A gente já falou sobre as variáveis opcionais e como fazer as tratativas delas também. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então o Nowed Self é praticamente uma variável opcional, né? Então o seu contexto ele pode ser opcional, só que você usando o Nowed você está forçando. Corre o risco de que, se caso essa variável for nula, você vai crashar o seu aplicativo. Então vamos dar uma olhada exemplificando isso no código. Bom, dá uma olhada nesse código aqui. Eu construí esse exemplo aqui para vocês. Eu coloquei direto no Playground mesmo, mas serve para vocês entenderem melhor ali como que funciona. O que eu fiz? Eu tenho a minha view controller ali que está conectada numa view, e essa minha view ela possui uma ação que é um botão, certo? Então eu tenho uma ação de callback que eu faço na minha view controller. Pode ver que eu faço essa implementação. Então como é que eu sei quando eu vou usar o Nowed e quando eu vou usar o Weak? É sim, você vai utilizar o Nowed sempre que você tem uma ação imediata, ou seja, que o seu contexto não se perdeu, não vai morrer. Em que sentido? No caso do botão, se o usuário está clicando no botão e não tem nenhum tipo de processamento, o tempo de resposta é curto, você pode utilizar o Nowed. Por quê? Porque você garante que o seu contexto existe. Então você colocando o Nowed Self ali, eu estou dizendo que o meu self, né, o meu contexto, eu preciso acessar essa variável. Mas você só vai colocar quando você vai acessar alguma informação do seu contexto. Em outras palavras, sempre quando você coloca uma ação, né, então você tem o teu bloco ali, o exemplo do nosso botão, eu preciso chamar a função getAPI. Essa função getAPI, ela está dentro do contexto da minha view controller. Toda vez que retorna naquele callback, né, dentro daquele bloco, o contexto que está sendo executado é da minha view, tá? Então por isso que eu tenho que colocar o self para dizer para ela, né, para dizer para o meu código que ali eu quero acessar o contexto de fora, que é a minha view controller. Por isso que a gente passa o Weak Self e a Nowed Self ali, certo? Que eu estou dizendo qual é o tipo do meu contexto self. Caso você precise acessar uma variável específica, você pode passar ali também o Weak, o nome da sua variável, a Nowed e o nome da sua variável. Também vai funcionar, vai seguir o mesmo tipo de exemplo. Mas é bem comum a gente utilizar o self para fazer tudo isso, tá? Então, continuando ali, quando você passa esse contexto, você está amarrando. Então, o mesmo exemplo que a gente usou lá no ARC vai funcionar para cá. Ou seja, eu estou dizendo que a minha classe View Controller está amarrada dentro do contexto da minha view, e a minha classe View está amarrada ao meu contexto dentro da minha View Controller, por causa dessa amarração feita através do callback, né, pela closure. Então, quando a gente utiliza essas informações de self, eu posso desprender ela, tá? No caso, se você não utilizar o Weak Self e a Nowed Self, usar direto o nome self, ponto alguma coisa, vai funcionar. Só que você vai ter aquele problema de rate and cycle. Por quê? Porque você está fazendo essa amarração e ela só vai desamarrar quando ela terminar de executar, e se terminar de executar, tem esse porém. Então, por isso que é muito importante você ter essa tratativa. Se você
você não coloca a informação, ela vai segurar essa instância até ela terminar de executar, e aí pode acontecer um problema de vazamento de memória. Agora, quando você coloca o Unawed Self, você está dizendo que esse contexto ele é em valor, né? Ela vai ter uma informação para você não trabalhar com o opcional. Agora vamos ver como que funciona a tratativa do Wixself. Bom, veja que eu construí aqui, né, terminei de construir o código simulando uma chamada de API. Então eu criei uma classe de serviço aqui só para fazer uma simulação de uma API. Eu coloquei um dispatch aqui de um async, tá? Mas imagine que você está batendo na sua API utilizando ou o próprio URL session ou você usando algum tipo de componente externo. Bom, nesse caso aqui é recomendado a gente utilizar o wiki, por quê? Porque é um tempo de resposta aleatório, ou seja, pode ser que retorne agora, mas também pode ser que retorne depois de um tempo. É um valor que fique totalmente dinâmico, a gente não tem controle sobre o tempo de resposta. E quando essa resposta retornar, a gente não sabe se o nosso contexto, o nosso self, ainda está ativo. Por isso que a gente utiliza o Wixself. Utilizando o Wixself, eu estou dizendo que o meu contexto ele é opcional. Então, nesse cenário, se quando retornar a API, a informação da API, ela simplesmente vai fazer o quê? Se o meu self é opcional, então ela vai ser nula, vai ignorar e acabou, vai seguir o fluxo ali da execução da closure. Isso não quer dizer que ela está sendo interrompida, tá? Se você mandou chamar a API e você saiu da tela, você não está interrompendo essa chamada. Você simplesmente está falando o quê? Que o meu contexto não existe mais, ela é nula, então esse retorno ela simplesmente vai ser ignorada. Então vai continuar acontecendo a chamada da API e nesse retorno ela vai ignorar o retorno, né? Simplesmente não vai setar essas informações nas propriedades e vai morrer ali mesmo. Então nesse cenário eu vou colocar a parte do Wixself. Por que eu não coloco o Unawed? Porque, como eu expliquei antes, o Unawed ele faz um force and wrap. Então, no caso, se o meu contexto não existe mais, ele simplesmente vai crashar o nosso aplicativo. Por isso que é recomendado você colocar o wiki. Então, só para a gente dar aquela recapitulada final, quando você faz uma chamada através de uma closure e você faz o acesso do seu contexto, né? Então, no caso, a minha view controller implementou uma closure da view e aí essa view chamou essa ação. Então, se eu chamo o self dentro desse contexto, né, dentro da closure, eu estou acessando o contexto pai. E aí, com isso, a gente acaba criando essa amarração. Sendo dessa forma, eu não consigo deinicializar, certo? Eu não consigo matar essa view controller pelo fato de estar essa amarração. Por isso que eu tenho que definir o Wixself ou o Unawed Self para poder desmembrar esse cara. Então, o Unawed Self, você pode utilizar ele sempre quando você tem, ou você está utilizando uma chamada direta, certo? Que seria uma ação de um botão, então que nem o exemplo que eu utilizei. A minha view tem um botão que tem uma closure que quando eu clicar no botão vai disparar a view controller. Então é garantido que essa informação não vai morrer, ela vai ser executada. Diferente de uma chamada de API, que depende do tempo que a API vai retornar essa informação e também se você tem ali uma view controller e você está carregando os dados ou você fazendo aquele pull refresh, né? Você puxa para baixo e aí ela manda carregar os dados da API. Ali o usuário tem total liberdade para fazer o que ele quiser, então ele pode simplesmente, vou entrar no detalhe, mas a API tá lá aguardando retornar os dados, ou o cara clicou para voltar, então quando esses dados voltarem, o Wixself vai garantir que aquele contexto ali, ele não vai morrer, né? Não vai crashar o aplicativo, ele vai tentar acessar uma informação que está nula e aí acaba por ali mesmo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e já não se esquece aí, se você ainda não fez, cara, se inscreve aí, apoia o projeto, deixa aquele seu like, compartilha com a galera aí, indique o nosso canal para algum colega seu que está estudando, começando também no desenvolvimento de iOS usando o Swift, então indique o canal DevPool aí pra gente trazer mais galera aí para esse time, beleza? Valeu pessoal, um forte abraço e falou!